Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre armadilhas e rochas oscilantes, pertencente ao C, Geologia do Petróleo. O nosso grupo é composto pelo Bruno, o Carlos, o Felipe, o João, a Luana e eu, Marcela. Aqui nós temos um índice com os tópicos que vamos abordar durante a apresentação. Nós vamos começar explicando o que são armadilhas, qual a sua nomenclatura, como que ocorre a distribuição do óleo ou do gás, ou dos dois dentro da armadilha, como que nós podemos classificá-las, o que são armadilhas estruturais, estratigráficas, hidrodinâmicas, mistas ou combinadas, como que ocorre a vedação dessas armadilhas e, por fim, uma conclusão sobre o assunto. Dentro do sistema petrolífero, nós temos alguns elementos principais, como a rocha geradora, a rocha reservatório, a armadilha geológica e a rocha capeadora ou a rocha selante. A rocha geradora ela é rica em matéria orgânica e em determinadas condições de temperatura e de pressão, ela vai ser capaz de gerar o petróleo. E com o acúmulo de petróleo dentro da rocha geradora, nós temos um aumento da pressão, e esse aumento de pressão vai gerar microfraturas que vão permitir a migração da rocha do petróleo da rocha geradora até a rocha reservatória. E esse processo nós chamamos de migração primária. A rocha reservatório é uma rocha extremamente porosa, em que os seus poros estão interligados de diversos graus, em diversas maneiras, e dentro da rocha reservatório o petróleo vai ser capaz de circular até que ele seja interceptado por uma armadilha geológica. E essa é uma das etapas mais importantes da formação de sistema petrolífero, porque vai garantir o aprisionamento do petróleo ou do gás natural. E por fim, esse processo em que o petróleo sai da rocha reservatório e é interceptado por uma armadilha geológica, nós chamamos de migração secundária. Pode ocorrer que dentro da armadilha vai ter alguma fratura de rocha ou algum processo em que o petróleo vai migrar de novo, e esse processo nós chamamos de remigração. A rocha capeadora ou a rocha selante é uma rocha com baixa permeabilidade e ela vai atuar realmente como um selo, impedindo a migração desse petróleo. Desde o início da exploração de petróleo, foi observado pelos exploradores que o petróleo que existia naquela região não necessariamente foi gerado lá. Então, que o petróleo ele era capaz de se movimentar entre, né, as propriedades, e aí, sorte de quem tinha a propriedade em que o petróleo conseguiu ficar aprisionado. Então, nós tivemos o primeiro conceito, né, de armadilha, que seria um estoque de petróleo e de gás natural, e eles ficariam presos nesse estoque durante o processo de migração. Então, durante o processo em que eles sairiam da rocha geradora e iriam para a superfície. Mais tarde, foi entendido melhor o que seria esse estoque, que na verdade é uma estrutura geológica que vai permitir a acumulação do petróleo ou do gás natural. E até hoje nós procuramos armadilhas geológicas para identificar a acumulação de petróleo ou de outros hidrocarbonetos. E nós sempre procuramos armadilhas em potencial. Nós só vamos saber se uma armadilha realmente está aprisionando petróleo quando nós perfurarmos. Nós vamos falar muito sobre as armadilhas durante o vídeo, mas eu trouxe alguns dos tipos agora no começo para conseguirmos visualizar que elas podem estar dispostas em diferentes maneiras. Aqui na figura A, nós temos uma armadilha anticlinal, que é o tipo mais comum de armadilha, em que as camadas estão dobradas de forma convexa, né, formando uma dobra para cima. E aqui nós temos a acumulação do petróleo ou do gás natural. Nós podemos ter uma armadilha formada por uma falha geológica, em que um bloco deslizou em relação ao outro, gerando o acúmulo de petróleo. E aqui nós temos duas armadilhas, na verdade, que foram formadas por conta de um domo de sal. Esse domo também pode ser um domo de argila. E aqui na figura D nós temos o acúmulo de hidrocarbonetos ocasionado pela sobreposição das camadas. Como eu disse, a armadilha anticlinal é o tipo mais comum de armadilha, então todos os nossos pontos nós vamos nos basear nela para definir. O ponto mais alto de uma armadilha a gente vai chamar de crista.
e o ponto mais baixo nós vamos chamar de ponto de derramamento. E todo esse contorno horizontal do ponto de derramamento nós vamos chamar de plano de derramamento. E a distância vertical que nós podemos medir entre a crista e o ponto de derramamento, nós vamos chamar de fechamento da armadilha. E uma armadilha, ela pode ou não estar cheia durante todo o seu plano de derramamento. Isso é uma relação bem importante a ser estudada quando nós vamos perfurar uma armadilha. Aqui eu trouxe a diferença sobre as armadilhas anticlinais e as sinclinais, porque ambas são formadas pelas dobras, né, das camadas, e as armadilhas anticlinais é uma estrutura em forma de um domo, em que as camadas elas foram dobradas, formando esse topo aqui arredondado, ou seja, uma estrutura convexa, e as camadas mais antigas elas são encontradas no centro da estrutura. E conforme a gente vai indo para as bordas, nós vamos tendo as camadas mais novas. Agora, a armadilha sinclinal, ela seria o oposto da anticlinal. Ela tem uma estrutura côncava e a camada mais nova, ela está localizada no meio da estrutura e quando a gente vai indo para as bordas, nós temos as camadas mais antigas. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver como que é a distribuição de óleo dentro de uma armadilha típica. Aqui a gente tem uma armadilha típica contendo gás natural, petróleo e água. Aqui em vermelho, então, a gente consegue observar que esse nível ele é o contato entre o petróleo e a água e ele também é conhecido como o nível mais profundo de óleo produzível. E supondo que uma armadilha só tenha gás e água, o contato entre esses dois fluidos seria conhecido como o limite inferior do gás produzível. A gente também consegue observar que quando a gente tem gás e óleo na mesma armadilha, o gás ele sempre vai cobrir o óleo, né? Porque o gás ele tem uma densidade menor. E os limites entre o petróleo, o gás e a água, entre esses fluidos, ele pode ser nítido, como nessa representação gráfica aqui, ou ele pode ser transitório, que é o que mais se aproxima da vida real. Mas qual que é a importância da avaliação desses limites, né? Por que isso é tão importante? Isso é essencial para que as reservas de um campo possam ser calculadas, e o seu estabelecimento é um dos principais objetivos da perfilagem e do teste de poços. Beleza? Agora a gente vai ver quais são os fatores para que uma armadilha ela contenha óleo e gás, ou somente óleo ou somente gás. Os principais fatores para que isso aconteça são as propriedades químicas da rocha geradora, o nível de maturação da rocha geradora também é muito importante, a pressão no reservatório e a temperatura no reservatório. Tudo isso vai impactar para que uma armadilha contenha um determinado fluido ou outro, ou ambos. E quem são os principais interessados nisso? São os geofísicos, né? Porque com essas informações, os geofísicos conseguem estipular a origem da rocha, o histórico de migração e possíveis novos campos adjacentes. Agora a gente vai ver um pouco do contato de fluidos inclinados. O contato, na verdade, dos fluidos ele geralmente é plano, mas nem sempre é horizontal, que é o que acontece aqui, nessa representação dessa armadilha hidrodinâmica. E aqui a gente tem algumas possíveis causas, do porquê que esse contato de fluido inclinado acontece. Então, em lugares em que o fluxo hidrodinâmico das águas de fundo leva a um deslocamento de hidrocarbonetos de uma posição de crista para uma posição de flanco, é um dos lugares em que isso pode acontecer. E também, uma das possíveis causas seria o resultado da produção de petróleo em algum campo adjacente. Bom, agora falando um pouco sobre as classificações das armadilhas, a gente tem as armadilhas estruturais, as estratigráficas, as hidrodinâmicas ou do tipo combinadas, que representam duas ou mais delas. Então, o que seria a armadilha estrutural, né? Então, é aquela cujo limite superior se for côncavo, visto de baixo por alguma deformação local, com dobramento ou falha, ou ambos ao reservatório. Para a gente entender o que é armadilha estrutural, a gente precisa lembrar das aulas de bacia sedimentar,
entender que a gente precisa entender dois mecanismos, né? O mecanismo de formação da bacia sedimentar e também o mecanismo de soterramento dessa bacia, ou seja, compreender a forma e os processos que foram preenchendo essa bacia. A partir disso, a gente pode classificar as armadilhas estruturais através dos processos que elas foram formadas. Então, se for por um processo tectônico, compactacional ou diapíricos, serão explicados mais à frente. Os processos tectônicos possuem ainda 3 formas de geração dessas armadilhas através de estruturas geradas durante os processos de formação e deformação extensivas da bacia, causando falhas normais principalmente, por processos gerados durante esforços compressivos na bacia, ocasionando em falhas inversas, ou por processos gerados durante eventos transcorrentes ou transformantes, causando falhas transcorrentes. Bom, como a gente pode entender, então, as armadilhas estruturais elas são formadas pela modificação tectônica pós-deposicional do reservatório, dividindo-se em armadilhas causadas por dobramentos ou falhas. As armadilhas causadas por dobramentos, a gente tem que entender que dobra é criada quando tem uma camada de rocha dobradas em arcos e antiformas por uma estrutura de forma de cúpula. Aí nessa região a gente tem lá petróleo e gás, pressionado principalmente, entre camadas impermeáveis acima e abaixo da estrutura de dobramento. E a outra, que seriam por falhas, né? Então, falhas são rachaduras nas rochas que podem ser causadas por tensão tectônica. E aí, essas rachaduras elas podem criar uma armadilha para hidrocarboneto, porque a camada rochosa que está se deslocando ali na falha, ela pode criar uma zona de fratura. E ali, abrindo espaço para um reservatório para petróleo e gás. O que a gente tem de decorrência das armadilhas causadas por dobras? Né? A gente tem armadilhas anticlinais, que elas podem ser subdivididas em anticlinais de compressão, causadas pelo encurtamento da crosta, e anticlinais de compactação, desenvolvidas em resposta à tensão da crosta. Então, anticlinais compressivos são causados por compressão, mais prováveis de serem encontrados em ou adjacentes a calhas subjetivas, onde há um encurtamento líquido. Então, essas anticlinais compressivas, elas são causadas por compressão, são mais prováveis de serem encontradas em ou adjacentes a calhas subjetivas, onde há um encurtamento da crosta terrestre. Um exemplo disso é lá no Irã, no sopé das montanhas de Zagros. E as armadilhas anticlinais compactacionais são causadas por diferenças na densidade dos sedimentos e na presença de uma rocha vedante, o que impede que o petróleo e o gás escapem daquela região quando a gente está pensando nisso no âmbito da geologia do petróleo. A estrutura da armadilha compactacional é frequentemente caracterizada por uma inclinação suave, em vez de uma inclinação acentuada, o que diferencia das armadilhas estruturais causadas por falhas ou dobramentos. Esse tipo de armadilha é popularmente encontrado em bacias sedimentares, como o Golfo do México, e é um alvo importante para a exploração de petróleo. Como resultado, a identificação e mapeamento dessas armadilhas são essenciais para a descoberta bem-sucedida de depósitos de petróleo e gás natural. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o João e hoje eu vim falar um pouco sobre as armadilhas diapíricas, que são uma classe especial das armadilhas estruturais. Elas são geralmente encontradas em áreas de bacias sedimentares que têm grandes depósitos de sal ou rochas argilosas, que podem se elevar verticalmente. Quando elevadas, elas formam o diápiro, que é essa estrutura que podemos ver aqui na figura, né? Gera uma deformação sobre as rochas que estão acima dela. Essas estruturas podem ser difíceis de encontrar e explorar, porque a camada de sedimento pode ser deformada e perturbada no processo de elevação do diápiro. No entanto, quando uma armadilha diapírica é encontrada, ela pode ter muito petróleo e gás. O óleo e o gás eles se infiltram nesse espaço que é gerado entre o domo de sal e a rocha selante, né? Então, as armadilhas diapíricas elas vão poder variar muito em tamanho, forma e complexidade. Elas podem variar desde pequenos diápiros isolados até grandes estruturas em forma de domo, com diâmetros de dezenas de quilômetros. A complexidade dessas estruturas também pode variar, com algumas armadilhas apresentando várias fases de deformação e de movimento, né? E como eu já disse, a distribuição de petróleo e gás em armadilhas diapíricas pode ser muito heterogênea. Isso porque as camadas de rocha que cobrem o diápiro podem ser deformadas de maneira complexa,
criando então zonas de alta porosidade e permeabilidade, e outras áreas com baixa porosidade e permeabilidade. E essa heterogeneidade pode tornar difícil a avaliação dos recursos de petróleo em gás. Então, muitas vezes vai poder ter óleo aqui de um lado, mas não do outro, e assim sucessivamente, né? Além disso, é, é uma área que ocorre muito risco sísmico, né? Então, elas geralmente são associadas a atividades sísmicas, uma vez que a elevação do diápero pode desencadear movimentos de falha nas camadas rochosas adjacentes, né, que estão próximas a ela. E a atividade sísmica vai poder causar danos à infraestrutura e ainda poder representar um risco à segurança de possíveis trabalhadores que vão estar envolvidos na exploração do óleo que a gente vai ter nessas armadilhas, né? E, por último, essa exploração dessas armadilhas pode ser desafiadora por várias razões. Uma delas é a dificuldade em mapear e entender a geometria dessas estruturas e como elas vão estar relacionadas às outras camadas de rocha, né? Como exemplo de localizações que possuem armadilhas diapíricas, nós temos os plays do Golfo do México, né? E aqui eu trouxe duas figuras, né? Uma para a gente representar como é gerado o nosso diápero de sal e a outra, um outro exemplo aqui para a gente ver como é feita a exploração, né? Então, falando um pouco de como ela é formada, à medida que a argila e a areia são enterradas, elas se compactam, perdendo porosidade e ganhando densidade. E quando uma certa profundidade de soterramento é alcançada, o sal tende a fluir para a região de menor pressão, causando empilhamento sedimentar. Embora o movimento que o sal desencadeia, esse movimento pode ter influências tectônicas e as estruturas vão ter alinhamento estrutural e o movimento desse sal vai ser de forma aleatória, né? Então, ele pode muitas vezes não formar um domo bonitinho, né? Mas ele vai acabar rompendo as camadas superiores. Esse estágio que começa a ter rompimento e que tem um comportamento plástico que gera dobras de arrasto e começa a gerar o diápero, a gente chama de estágio pillow, né? E o sal, então, ele vai aumentando, né? Vai se concentrando ao longo do tempo e vai gerando deformações cada vez maiores, até a gente ter o diápero mais ou menos nesse formato aqui que a gente pode ver nas figuras. Ainda falando, o domo de sal pode gerar outras armadilhas associadas, como a gente pode ver nessa outra figura aqui, que podem ser de regime estratigráfico e estrutural, já que o óleo que existia na rocha reservatório anteriormente vai migrar secundariamente e vai poder abastecer o sal ou o pós-sal. Sejam essas armadilhas anticlinais por falha e dobramento. Pouco sobre as armadilhas estratigráficas. Elas são menos conhecidas e mais difíceis de localizar do que as armadilhas estruturais. Isto porque seus processos de formação são ainda mais complexos. Armadilhas estratigráficas estão diretamente relacionadas à morfologia original do depósito sedimentar e às descontinuidades internas do preenchimento, ou seja, às mudanças na litologia. Elas podem ser classificadas quanto ao seu grau de associação com as não conformidades. Quando elas estão desassociadas com as não conformidades, elas podem ter origem deposicional ou diagenética, formando as armadilhas de Pichout, canal, barreiras e recifes. Já quando associada a não conformidades, elas podem ter origem supra-inconformidade ou sub-inconformidade. A supra-inconformidade
também chamada de discordância superior, é a camada mais nova deposicionada diretamente sobre uma superfície erodida, que representa um intervalo de tempo em que a deposição dos sedimentos foi interrompida ou erodida antes de ser retomada novamente. Enquanto isso, temos a subinconformidade, também chamada de discordância inferior, que é a camada mais antiga que foi deposicionada antes que a superfície de erosão tenha sido formada, e a camada mais nova deposicionada novamente diretamente sobre a superfície já erodida. Então, esses tipos podem formar armadilhas on-lap, strike valley e de canal. Também temos as armadilhas não conformes. Sua formação começa com a deposição de camadas sedimentares em uma bacia sedimentar. Com o tempo, as camadas sedimentares são expostas a diversos fatores de erosão, como o vento, a ação da água e o gelo, que podem remover as camadas. Quando a deposição de sedimentos é retomada, uma nova camada é depositada diretamente sobre a superfície erodida. Essa nova camada pode ser menos porosa e menos permeável do que as camadas antigas, que foram erodidas, criando assim uma armadilha estratigráfica. Já as armadilhas de canal são formadas por canais fluviais que transportam sedimentos através de uma área. À medida que o canal fluvial se move, ele pode depositar sedimentos em camadas de rocha porosa, como areia ou cascalho. As camadas de rocha porosa são cercadas por camadas de rochas impermeáveis, como argila ou calcário, que evitam que o petróleo e o gás escapem, criando uma armadilha. Os canais fluviais podem ainda ser influenciados por fatores como a tectônica de placas, que pode causar inclinação e ondulação nas camadas de rocha, criando áreas propícias para a deposição de sedimentos. Falando um pouco dos tipos de armadilhas estratigráficas, temos primeiramente a tipo pinch-out, que ocorre devido à diminuição de espessura de uma rocha, reservatório, contra uma rocha selante, criando uma geometria favorável ao aprisionamento de hidrocarbonetos. Segundo, temos a armadilha de recife, que são formadas por recifes de coral e outras estruturas biológicas que crescem em águas rasas e quentes. Os recifes são construídos a partir dos esqueletos de organismos marinhos, como corais, algas e esponjas. À medida que esses organismos morrem, seus esqueletos se acumulam e se cimentam, formando uma estrutura rochosa porosa. Os recifes também podem ser influenciados por fatores externos, como a sedimentação de areia e o aumento do nível do mar. A porosidade do recife é cercada por camadas de rochas impermeáveis, como argila ou calcário, que impedem que o petróleo e o gás escapem, criando assim uma armadilha. As principais armadilhas estratigráficas são as de pinch-out, as deposicionais diagenéticas, que contêm, portanto, as de barreira e recifes, e discordâncias, associadas às não conformidades. A principal distinção é entre as armadilhas por deposição e armadilhas por diagênese. As armadilhas deposicionais incluem canais, barras e recifes, enquanto as armadilhas diagenéticas ocorrem devido às mudanças de porosidade e permeabilidade causadas por solução e cimentação. Além das armadilhas estruturais e estratigráficas, ainda temos um outro tipo de armadilha, as hidrodinâmicas. Elas dependem essencialmente do fluxo de água que permeia as rochas. O óleo e o gás naturalmente procuram a superfície da Terra. Eles possuem um movimento ascendente. Já a água pode tanto ascender quanto descender ou percolar lateralmente. O óleo e o gás só param se encontrarem uma barreira, e no caso das armadilhas hidrodinâmicas, é a água que vai formar esta barreira. Aqui nessa figura podemos ver um desenho esquemático de como isso pode ocorrer. Percebemos uma camada selante por cima, cortada por uma camada porosa, a qual é abastecida por um fluxo de água. Podemos perceber que o óleo e o gás estão aprisionados, pois a força hidrodinâmica do fluxo de água, que está em direção contrária ao fluxo natural do óleo, impede que a flutuabilidade das gotículas de óleo ultrapassem a camada de água e atinjam a superfície. Nós podemos verificar que, mesmo sendo uma armadilha hidrodinâmica, esta armadilha depende da ajuda de uma camada impermeável. Na natureza, até existem armadilhas hidrodinâmicas puras, mas são muito raras de serem encontradas. O normal é que encontremos armadilhas combinadas, o que veremos a seguir.
Armadilhas de combinação ou armadilhas mistas são formadas de dois ou mais dos processos genésticos vistos anteriormente. Nós podemos ter armadilhas estruturais combinadas com estratigráficas, podemos ter armadilhas estruturais combinadas com hidrodinâmicas, e assim sucessivamente. Como são muitos os tipos de combinação, principalmente por haver muitos tipos de armadilhas estratigráficas, exemplificaremos somente um tipo, como mostra nesta figura, em que podemos ver uma armadilha mista associada de falhas lísticas com componentes estratigráficos. Bom, pessoal, então agora a gente vai dar uma olhada na relação entre a vedação e as rochas selantes, tá bom? Uma armadilha ela deve ser coberta por uma vedação eficaz. As vedações são constituídas por rochas com baixa condutividade hidráulica, geralmente porosas, e podem ser saturadas com petróleo. Mas a principal característica dela é que elas não devem permitir a migração vertical do petróleo. Aqui a gente tem uma representação disso. E aqui, nesse slide, a gente tem os tipos de rochas selantes, tá bom? Então a gente vai ter que os folhelos são os selos mais comuns. Eles são comumente porosos, devido ao seu tamanho de grão fino. Eles têm força capilar muito alta, que é o que vai impedir o fluxo de fluido. Tá? E os evaporitos, que são as rochas selantes mais eficazes. Uma das coisas mais importantes que o engenheiro e o geólogo precisam se atentar quando estão fazendo um estudo geológico de prospecção de petróleo é com relação ao tempo ou período de formação da armadilha em relação à migração de petróleo. O geólogo está sempre em busca da armadilha, mas não adianta encontrar uma armadilha que foi formada após a migração do petróleo, pois a mesma estará vazia, sem petróleo. Por isso, é necessário que o geólogo faça um estudo das fases geológicas do processo que ele está atuando, identificar o que foi formado primeiro e o que foi formado depois, identificar rochas geradoras. As curvas de profundidade de tempo e soterramento podem ou não ser usadas para determinar o tempo de geração do petróleo. Caso o prospecto seja estrutural, verificar se a dobra ou falha se formou antes ou depois da migração. Identificar se uma armadilha de truncamento foi completamente selada antes do início da geração de petróleo. O que pode acontecer no caso das armadilhas é o geólogo encontrar uma armadilha em um local que já havia migração de petróleo, mas ela não estava formada, e a partir de uma nova reestruturação formou-se a armadilha. Outra coisa interessante é com relação à frequência dos tipos de armadilha. É muito mais fácil para o geólogo detectar as armadilhas anticlinais. Por isso, elas possuem uma frequência maior entre as reservas petrolíferas encontradas. Mas isso não quer dizer que os outros tipos não existam em grande quantidade. Elas estão lá, mas precisam de estudos mais aprofundados para serem encontradas. Com o avanço da tecnologia, principalmente na área de informática e criação de modelagem, cada vez mais descobre-se novos campos petrolíferos. Um dado curioso é que o óleo aprisionado estratigraficamente tende a ocorrer em pequenos campos devido à extensão limitada dos reservatórios de canais, barras e recifes. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e bons estudos. Bom, pessoal, então, para finalizar, aqui a gente tem um QR Code que é um joguinho acerca do tema da nossa aula, que é para você testar os seus conhecimentos. Então, acessem aí, por favor. Aqui as referências que a gente utilizou para fazer essa aula. E muito obrigado novamente pela atenção de vocês.